Pronto, a aula está sendo gravada. Bom, então boa noite. Hoje é a nossa segunda aula online, né, de estética literária. A gente vai tratar de um assunto hoje, vamos dialogar sobre um assunto chamado o que é arte, né? A aula passada a gente viu um pouco sobre a estética, né? Hoje a gente vai tratar sobre a questão da arte, né? Visto que a gente percebeu que a arte e a estética e a arte literária caminham aí juntas desde sua origem, né? Então hoje a gente vai falar bastante sobre a questão da arte, né? Sobre a questão da estética da arte, né? E vai já adentrar um pouquinho a questão da arte literária. Para a aula de hoje, a perspectiva que eu escolhi para a gente estudar e debater essa questão da arte é uma perspectiva que, ao meu ver, ela é um pouco mais abrangente, porque ela vai tratar a arte num sentido ontológico, né? Que é o sentido da manifestação da arte, do ser da arte, das questões da arte, né? E não no sentido epistemológico ou representativo, tá? Que vai tratar a arte no sentido mais técnico, como representação no sentido de imitação da realidade. Então, o sentido ontológico, ele manifesta-se, na verdade, ele acredita, né, ele trabalha, é uma perspectiva que estuda as coisas do real, né, da realidade, por meio da manifestação dessas coisas, né, por meio da manifestação do ser. Né? E todas as coisas é o que está em causa, né? É o que acontece. Então, nós, seres humanos, podemos dizer que também somos coisas, porque nós acontecemos, estamos em causa. A arte também. Né? A arte está em causa, ela acontece, né? Como o tempo, como a vida, como a morte, como o amor, como a verdade. Então, são coisas, né? Como a natureza. Elas acontecem, estão em causa. Esse é o sentido etimológico da palavra coisa, né? E que a fenomenologia traz muito em voga para poder pesquisar e estudar a arte enquanto manifestação, tá? Manifestação da verdade, no sentido da verdade fenômeno, né? A verdade que se dá a ver, que se mostra. Tá? Parece um pouco complicado, mas não é. Se a gente pensa que tudo que está no universo, inclusive a gente, porque a gente não é sujeito acima de um objeto que é o universo, a gente faz parte do universo, então a gente também é um ser do universo. Se todos os seres estão acontecendo, né, estão em plena natividade, o que é o movimento de natividade? É o movimento que eu aconteço, eu nasço, eu me desenvolvo, né? Eu faço a minha travessia e eu chego ao meu telos, que não é a morte como fim final, mas é a apoteose da vida, né? Enquanto recriação para uma nova vida. Bom, tem esse movimento cíclico, né? Isso é a natividade. Então todas as coisas estão em causa. Bom, por que eu precisei falar tudo isso? Porque a gente vai, através de um pensador chamado Martin Heidegger, do livro, que escreveu um livro chamado A Origem da Obra de Arte, e vai tratar dessa arte enquanto manifestação do ser. Ele é um pensador alemão, filósofo, pensador alemão, ligado à questão da hermenêutica, da fenomenologia, né? Erroneamente dizem que ele é ligado ao existencialismo, mas ele ultrapassa a questão do existencialismo, porque ele vai atrás da origem desse existir, né? Então, e ele acredita nessa questão da arte enquanto manifestação e do homem enquanto manifestação também, tá? Então, o vídeo que eu vou passar agora para vocês vai falar um pouquinho sobre quem foi Heidegger. Esse vídeo está na plataforma, tá?
sobre quem foi o Heidegger e como é que ele tratava a questão da arte. E vai falar um pouquinho sobre o livro, tá? A origem da obra de arte. A partir daí, a gente vai entrar no texto A Arte, que eu botei para vocês na plataforma, que eu postei no livro Convite ao Pensar, tá? É um texto do professor Antônio Máximo Ferraz, é esse livro aqui, ó, Convite ao Pensar. Aí é um dos ensaios do Convite ao Pensar. Esse livro também está na plataforma, como a bibliografia, referências bibliográficas de vocês. Tá? A origem da obra de arte também está lá. E a gente vai tratar hoje de um artigo apenas. Eu pensei que desse para tratar de literatura também, mas eu vou deixar a literatura para o segundo bloco. Né? E aí, eu não vou falar da literatura agora. Vou falar de arte e estética. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora apresentar um vídeo. Espero que todos vocês ouçam. Vou tirar um pouquinho aqui a minha câmera, só para que vocês possam prestar atenção realmente no vídeo, tá? Então, só um momentinho. Anotem o que vocês acharem interessante para a gente poder dialogar depois, ou então até as dúvidas de vocês, tá? Olá, eu sou Marcos Ramon e o tema desse vídeo é Heidegger e a origem da obra de arte. Heidegger foi um dos filósofos mais importantes do século XX, ele nasceu no finalzinho do século XIX, em 1889, e morreu em 1976. Em relação à biografia dele, o tema mais polêmico certamente foi a proximidade dele com o partido nazista. Ele se filiou ao partido quando Hitler chegou ao poder na década de 30, e ele foi reitor em uma universidade na Alemanha durante o período do nazismo no poder, então, enfim, tem uma associação ali que é óbvia e que não tem como desvincular a história do Heidegger desse fato específico. No que se refere à filosofia, o Heidegger se vincula à fenomenologia, que é uma corrente nessa passagem também do século XIX para o século XX. E ainda que o Sartre dissesse que ele, o Heidegger no caso, era um pensador existencialista, o próprio Heidegger negava essa associação, mas muitas vezes você vê em algum livro mencionando Heidegger como existencialista, mas ele mesmo se dizia um autor da fenomenologia. O Heidegger retoma na filosofia dele a questão ontológica, o tema do ser, uma coisa que, como ele mesmo afirmava, estava sendo esquecido pela filosofia. Na interpretação dele, os avanços da modernidade, especialmente a técnica e uma noção de subjetividade pautada no indivíduo, elas não eram, essas novidades, digamos assim, não eram, como muita gente pensava, benefícios para o ser humano em nenhuma circunstância, muito menos no campo da estética, era até o contrário. Abandonando o mito e a reflexão sobre a essência das coisas, a gente acabou deixando de nos ocupar com a realidade e a gente deixou de entender a gente mesmo dentro da realidade. É como se a gente parasse de procurar o que ele chamou de existência autêntica. O Heidegger dizia que existia uma existência autêntica e que a gente estava abandonando esse caminho nesse mundo da técnica. O mundo da técnica e da ciência, no lugar de oferecer respostas, esse mundo ele acaba lançando a gente para uma condição de desamparo. Justamente porque o mundo ele se torna ininteligível. E cada um de nós, a gente esquecendo a totalidade, a gente se separa do ser. Uma prova desse estado alterado é para Heidegger a reflexão sobre a angústia. A angústia é uma prova da nossa existência. E a nossa finitude, a nossa consciência da possibilidade da morte, é o que empurra a gente para as realizações que a gente faz no mundo. Só que no mundo moderno, a gente fica preso aos objetos, ao consumo, ao entretenimento. E a gente tem que fingir que a gente está sempre feliz, sempre satisfeito, nunca angustiado. E aí a gente começa a se perder. A gente começa a se perder da gente mesmo. Porque os nossos sentimentos deixam de ser importantes diante dessa exigência de uma vida padronizada por valores que são externos a gente. E aí fica uma pergunta, né? Tem algum caminho de volta? Na opinião do Heidegger tem, apesar de ser um caminho complexo, né? Mas tem esse caminho de volta. E ele resume essa possibilidade com uma frase de um poeta chamado Hölderlin. O Hölderlin escreveu que o nosso destino é habitar poeticamente nesta terra.
Então, através da poesia, e aqui ele não está falando, o Heidegger no caso, né? Não está falando só da poesia no sentido literal, mas também na forma de pensar a arte, a criatividade como atividade poética, mas a ideia dele é que através da poesia a gente pode se aproximar da origem, da nossa origem e da origem da própria arte. Ainda que o Heidegger tenha mencionado essa questão da arte em alguns textos esparsos, assim, ao longo da vida dele, tem uma divisão que alguns comentadores fazem do primeiro Heidegger, do segundo Heidegger, são textos, de fato, que são diferentes nessa forma como ele vai abordar os temas. Os primeiros textos muito mais focados nessa ideia de ontologia, na fenomenologia, e os textos do final da vida um pouco mais poéticos realmente, né? Então, nesse texto, ele tem um texto específico em que ele fala sobre arte, que é um texto chamado A Origem da Obra de Arte. É um livro que foi publicado em 1950. Nesse livro, como aponta o título, Heidegger se questiona sobre qual é a origem da obra de arte. E a conclusão a que ele chega é que o artista é a origem da obra e a obra é a origem do artista. É como se um não existisse sem o outro. Só que o Heidegger vai dizer o seguinte: perguntar sobre a origem da obra é também perguntar sobre a essência da arte. E aí, observando uma obra de arte, a gente percebe que cada obra existe no mundo de maneira semelhante às outras coisas que tem no mundo. Daí ele vai discutir a relação entre alguns conceitos, que são os conceitos de coisa, apetrecho e obra de arte. E aí tem uma citação do Heidegger que ele fala o seguinte, abre aspas: o apetrecho é meio coisa, porquanto determinado pela coisidade, e todavia mais. Ao mesmo tempo, é meio obra de arte, e todavia menos, porque não tem a autossuficiência da obra de arte. Fecha aspas. É uma situação um pouco estranha de começo, e tem essas palavras estranhas que aparecem nos textos do Heidegger, né? Coisidade, por exemplo. Uma palavra que em português não faz tanto sentido, mas o Heidegger usava uma série de construções específicas da língua alemã que, quando a gente traduz para outra língua, gera esse problema. Ele mesmo criava alguns neologismos, enfim, né? Então tem esse problema da tradução, mas a ideia aqui que ele vai colocar é que tem essa relação entre o apetrecho, a coisa, e a obra de arte, e o apetrecho está no meio do caminho. Para entender isso, a gente pode pensar em 3 objetos. Pensa uma pedra, que representa aqui a coisa, uma cadeira, que é o apetrecho, e uma tela, que é a obra de arte. A pedra é a coisa porque ela existe no mundo independente da gente. O apetrecho e a tela, elas são coisas que têm uma intervenção humana. Então, a cadeira é meio coisa, porque ela é estática no mundo, e a gente nem sempre se dá conta da cadeira. Ela está lá, e se não está sendo usada, a gente não está prestando atenção nela. Só que a cadeira é mais do que coisa, porque ela possui uma utilidade que a coisa não tem. Io, tu, lui, lei. Agora, a cadeira é também meio obra de arte, porque ela é uma criação humana, é fruto da criatividade humana. Só que ela é menos que a obra de arte, porque quando a cadeira não serve mais, ela perde o valor, ela perde o sentido, uma coisa que não acontece com a obra de arte. Então, tem essa relação do meio termo que eu falei, né? O apetrecho está no meio do caminho. Ele é meio coisa, porque está nessa situação estática, só que é mais, porque tem uma utilidade que a coisa não tem, e é meio obra de arte, só que é menos, porque a obra de arte é justamente mais. A obra de arte, ela ultrapassa esse sentido da utilidade do apetrecho. Como eu falei, a cadeira, ela serve pra gente enquanto ela tem a utilidade dela. Quando a utilidade se perde, a gente vai tentar reciclar aquele material, fazer uma outra coisa, mas o objeto em si, ele deixa de ter sentido. Agora, a obra de arte ultrapassa isso. É nesse contexto que às vezes a gente fala que a obra de arte é inútil. E aí quando alguém, dentro da filosofia, especialmente pensando na parte do Heidegger, fala que a obra de arte é inútil, a gente tende a ver isso de uma maneira negativa. Só que é inútil no sentido de que não está preso à utilidade, a uma serventia. A obra de arte ultrapassa a ideia de utilidade, é nesse sentido. Um exemplo que o Heidegger utiliza para discutir isso é um quadro do Van Gogh chamado Par de Botas de Camponês. O Van Gogh tem mais de um quadro que ele pinta par de botas, mas o que o Heidegger comenta provavelmente é um de 1887. A gente sabe disso porque um crítico de arte escreveu para o Heidegger perguntando qual era, então enfim, ele deduziu que era esse o quadro que o Heidegger viu e sobre esse que ele escreveu. Esse quadro, ele retrata um apetrecho, um objeto criado pelo ser humano, que é o par de botas. Só que, estando no quadro, ele se configura como uma obra de arte. E aí acontece uma coisa interessante. Por que a gente admira o sapato na tela de uma forma que a gente não admira na realidade? Quer dizer, o par de botas no mundo real, a gente não para admirar ele desse jeito. E quando a gente olha um par de botas numa tela,
a gente para ver e a gente olha de uma outra forma. Por que acontece isso? Na interpretação do Heidegger isso acontece porque, como ele vai dizer, a arte põe em obra a verdade. A arte instaura um mundo e nos leva a uma realidade que não é a nossa. Sobre o quadro do Van Gogh, o Heidegger lê essa tela como uma imagem que nos remete ao mundo do camponês. No caso de uma camponesa, né? O Heidegger achava que era um sapato de uma mulher. E aí tem alguns críticos de arte que desgostam dessa análise do Heidegger, porque ele parece forçar uma possibilidade para o fazer artístico que talvez a arte não tenha que ter. Alguns desses críticos, por exemplo, apontam que os sapatos da tela provavelmente eram do próprio Van Gogh. Então, eles não tinham a intenção, né? O artista não tinha a intenção de transportar a gente para esse mundo do camponês. Mas vamos pensar por outro caminho. É difícil talvez supor aqui se o Heidegger estava realmente querendo afirmar de maneira categórica que o quadro tinha esse objetivo. Ou então, que eu acho que faz mais sentido essa segunda opção, ou então que o quadro permite esse caminho, que ele abre esse mundo, que ele pode transportar o espectador para uma outra realidade que não é a daquele espectador. E aí, sim, nesse sentido, sim, a arte, diferentemente das coisas e diferentemente dos apetrechos, pode fazer justamente isso. Transporta a gente para um outro mundo, para uma outra realidade e nos permite compreender essa realidade de uma outra forma, nos aproximando daquilo que o Heidegger vai dizer que seria uma vida autêntica. Bem, obrigado por você me acompanhar em mais esse vídeo. Espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe aqui. Bom, muito bem. Interessante, né? Olá, as pessoas que chegaram agora. A gente estava passando um vídeo, eu não tinha como parar para poder permitir a entrada de vocês, mas como a aula vai estar sendo gravada, e esse vídeo também tá na plataforma, tá? Mas o que a gente veio falando durante o comecinho, tá tudo gravado. Então, para quem chegou agora, não precisa se preocupar. Bom, com relação ao vídeo, essa perspectiva do Heidegger, né, de falar que a obra de arte ela nos transporta por uma realidade outra, que não é uma imitação de uma realidade, mas é uma realidade nova, uma realidade criada, né? É muito interessante de pensar, porque faz com que realmente a palavra a arte é inútil, a palavra não, a frase a arte é inútil faça sentido, no sentido de dizer que a arte ela não tem a utilidade, porque a arte ela não tem a funcionalidade do mundo técnico, do mundo lógico, do mundo racional. A arte ela está completamente ligada, diretamente ligada ao mundo poético, no sentido de poiesis, de agir criador, de fundar da questão que funda um mundo novo, que cria um mundo novo. Tá? Então, essas questões, assim, é porque a gente precisa pensar um pouco, quando fala assim, realmente a arte é inútil. Por quê? Porque a pessoa que está falando isso, nesse sentido, né, e a gente se coloca nesse mundo, às vezes, fomos criados para entender o mundo a partir da funcionalidade das coisas. Né? Então, até nós, seres humanos, se a gente não funcionar, a gente não serve mais. Já repararam? Se a gente não funcionar mais para o trabalho, se a gente não funcionar mais para uma relação, seja ela de mãe e filho, marido e mulher, irmão, colega, se a gente não funcionar mais como professor, a gente fica inútil, não é isso? Então a gente percebe, fomos criados a partir dessa concepção de inutilidade em função da funcionalidade que nós e as coisas têm no mundo. Né? A percepção do Heidegger excede essa questão da funcionalidade e vai dizer que a arte nos faz aprofundar os nossos sentimentos, porque a arte ela nos faz questionar tanto a realidade em nossa volta, quanto a nós mesmos e a nossa relação com essa realidade. Né? Então, nessa perspectiva, realmente a arte ela é poética. E nós, seres humanos, devemos, para voltar a nos enxergar, para voltar a nos entender e a nos construir enquanto seres humanos, precisamos
habitar esta terra, a gente conversou bastante sobre a questão do habitar antes, habitar esta terra poeticamente, não no sentido literal, do texto poético, da poesia em verso em versos, em prosa também, mas enquanto habitar esta terra a partir de uma ação criadora, em que nós vamos nos doar as questões que se manifestam em nós e a partir de nós e para nós. E a arte é uma dessas questões, certo? Então é esse o pensamento do Heidegger, tá? O Heidegger não é uma leitura fácil, até porque ele é um ensaísta, um filósofo que ele tem, vamos dizer assim, um estilo circular de falar, né? E circular e questionador, muito, vamos dizer assim, influenciado pela forma de Sócrates, filósofo grego, né, tratar as questões. E essa forma se chamava maiêutica. Como é que é essa maiêutica? E muitos dos filósofos utilizam isso. O Benedito Nunes, que foi o nosso primeiro autor, que vocês fizeram o fichamento, e agora o Heidegger. Como é que é essa forma? Ele constrói o texto dele a partir do lugar comum, né, das coisas que estão acontecendo nesse mundo atual, né, que eles chamam de mundo moderno, tecnicista, racionalista, positivista. Então, eles começam a construir o pensamento deles por esse mundo, meio que afirmando, se a gente for perceber, meio que afirmando que isso está certo. Depois ele começa a questionar e fazendo a gente se questionar. Realmente, será que isso está certo? E depois ele desconstrói para reconstruir por meio do questionar uma outra diretriz. Então a gente chama isso, esse processo todo, de maiêutica. E o Heidegger tem esse tipo, né, de escrita, de fala, assim como o Benedito, né, e muitos filósofos, muitos pensadores. Então ele não é um texto fácil, mas depois que a gente pega essa manha, vamos dizer assim, dessa leitura, a gente percebe que começa a fazer sentido, porque a gente também começa a se questionar, né, sobre determinada coisa e sai desse lugar comum. Então, eu escolhi essa perspectiva ontológica do Heidegger, né, ontológica, fenomenológica, para mostrar para vocês que a arte ela ela excede a utilidade, porque ela é a forma que a gente, na verdade, ela não é a forma, porque assim, não é a gente que faz a arte, mas é a arte que nos faz. Então, ela é o canal, o fio condutor de a gente se colocar no mundo, porque a partir da arte a gente se questiona. Ok? Bom, esse é o primeiro momento, tá? Depois, para quem não assistiu o vídeo, assista, por favor. É interessante assistir para se entender o que a gente vai falar agora, a partir do texto A Arte do Convite ao Pensar, desse livro, que está lá na plataforma de vocês. Na página 25, a gente tem o ensaio do professor Antônio Máximo Ferraz, que a gente vai tratar agora, tá? Eu fiz uma apresentação para vocês, eu vou compartilhar essa apresentação, tá? Aqui com vocês, deixa eu abrir já ela. Pronto. Vou fechar a minha tela também, para que vocês possam prestar atenção apenas na apresentação, tá? E dúvidas no meio do caminho, faz um barulhinho de levantar a mão, eu paro a apresentação, que vai tocar um sonzinho, eu paro a apresentação, a gente conversa sobre, tá? O que surgiu de dúvida, tá bom? Esse texto está lá para vocês, eu apenas tirei algumas frases e a gente vai comentando, tá? Então vamos lá, vou fechar a câmera e vou iniciar a apresentação. A apresentação está sendo iniciada. Bom, muito bem. Vamos lá. Eu vou deixar aqui, porque a gente estava numa outra disciplina passando o slide assim, ele não estava passando. Mas vamos tentar. Se não passar esse primeiro slide, vocês me falam. Eu vou dizer quando ele vai passar, tá?
Então, a gente vai tratar sobre, na disciplina Estética Literária, o que é a arte. Tá? Passou o primeiro slide? Passou para o segundo? Não, professora. Não. Não, Está na página inicial. Agora sim, Pronto. no primeiro. Então, bom, é isso mesmo. Não está passando, eu vou deixar aqui, tá, gente? Então, eu vou só aumentar um pouquinho para que possa ficar melhor para vocês verem. Bom, então, a arte, o que é isto? Né? Essa forma de questionamento, né, é uma forma de questionamento da filosofia. O que é isto? O isto, ele pergunta pelo ser de determinada coisa, de determinada questão. Então, quando eu digo a arte, o que é isto, eu estou nada mais falando do que assim, qual é a questão da arte, né? E aí a gente vai tentar aqui entender, fazer uma desconstrução para tentar construir o que é a arte dentro dessa perspectiva fenomenológica, tá, gente? O que surgiu antes, o homem ou a arte? Terá havido um tempo em que o homem não possuía qualquer referência com a arte, certo? E, em um estado de criatividade, subitamente começou a produzir obras? Será que, num determinado momento da vida, o homem, sem qualquer referência do que seria a arte, um dia acordou e falou: não, opa, agora eu vou começar a produzir uma obra de arte? Segundo o modo como costuma ser encarada, né, hoje em dia, teria sido necessariamente assim, pois a obra de arte é vista como um produto realizado pelo homem. Se isso fosse verdade, primeiro teria de existir o homem e depois a arte. Ele seria sua origem. Será? Será que é o homem a origem da arte e da obra de arte? Uma representação da arte, ou seja, o que nós dizemos sobre a arte, sobre ela, não é a arte. O que ela é só se oferece quando falamos não sobre a arte, mas com a arte, de modo a fazer a sua experiência a partir dela mesma. Alberto Caeiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, tem uma frase em que ele vai dizer: o universo não é uma ideia minha, mas a minha ideia do universo é que é uma ideia minha. Eu posso botar isso para a arte. A arte não é uma ideia minha. O que eu digo sobre a arte não é uma ideia minha. Apenas a minha ideia do que eu acho que é a arte é que é uma ideia minha. Isso não necessariamente é a arte, certo? Por isso mesmo, a arte é tratada como uma questão, porque a cada pessoa a arte se manifesta de uma forma diferente. Não só a arte, como todas as outras questões originárias do ser humano. E quando eu falo questões originárias do ser humano, eu estou falando da vida. Se eu perguntar para cada um de vocês o que é a vida, cada um de vocês vai me dizer de uma forma diferente. Por quê? Porque a vida se manifesta em vocês e por vocês de uma forma diferente. É assim com a arte, com o tempo, com a verdade, com a vida, com a morte, com o amor, com o mistério, com o sagrado. Né? Cada um tem a sua manifestação do sagrado de forma diferente. Né? Mas voltando para a questão da arte. Então, a obra de arte, ela é a dimensão em que a arte acontece. No diálogo com as obras de arte, e um diálogo esse feito a partir de uma escuta cuidadosa, nós, seres humanos, somos convocados, a superar todos os conceitos e representações já engessadas, já preditas, já há muito tempo existentes dizendo do que é a arte. Né? É necessário que se diga: jamais existiu um homem sem arte. Como nos mostram as pinturas rupestres, por exemplo, a arte acompanha o homem desde sempre, não somente em um sentido cronológico, mas num sentido ontológico, ou seja, no sentido da manifestação. Nós, seres humanos, há desde sempre, desde a nossa criação enquanto humanos,
que viemos dos Homo sapiens, né? Do mundo paleolítico, todo esse movimento anterior ao que é agora a modernidade, né? A gente já percebe a arte se manifestando em nós e por nós, certo? Isso é o manifestar, um acontecer ontológico, tá? Então não é somente cronológico. Se nós pensarmos as obras de arte pelo que elas são de fato, ou seja, o pôr em obra a realidade, né? O pôr em questão o que das coisas, então é impossível haver um homem sem arte. Se eu estou pensando que a obra de arte era o pôr em obra a realidade que está se dando a ver em mim, e aí eu vou lá e, pela realidade que eu estou vendo, e vou lá e produzo e crio uma obra de arte, né? No momento em que aquelas questões estão se dando a ver, então é impossível haver um homem sem arte. Logo, uma arte sem homem. Já que nós, só somos homens na medida em que nos questionamos. E o questionar já é a arte acontecendo. Olha que interessante. No momento em que a gente se questiona, a gente já está sendo e fazendo arte. Por quê? Porque o tanto questionar quanto a arte é o manifestar de questões. Questões que são inerentes a todo e qualquer ser humano, que foram aquelas que eu falei: vida, morte, tempo, amor, arte, verdade, mistério, sagrado, enfim. Né? Tá? Então, a arte, ela já está acontecendo no momento em que a gente se questiona sobre a realidade, sobre qualquer coisa que está acontecendo na nossa frente e sobre a própria arte. Quando esse nosso questionar ele é colocado em obra, ou seja, quando ele acontece, temos as obras de arte. O questionamento só pode se realizar porque as questões elas já previamente se manifestam. É isso que eu falei para vocês. A gente só pode questionar porque as questões já estão a gente, já estão em nós. Né? Por isso que eu digo, e o Heidegger diz, e o Antônio Máximo diz, né? A gente acredita que o homem, ele não é somente a origem da arte, a arte é a origem do homem. Né? Uma vez que as questões, elas não nascem do homem, mas elas se oferecem, elas se manifestam pela dinâmica da realidade, ou seja, pelo real acontecendo, pelo mundo que está acontecendo, você para e fala assim, opa, gente, que interessante, o que seria aquilo? Ou seja, a questão já se dá na gente. Né? Realidade que é e não é, porque a realidade ela aparece e desaparece. Né? A realidade está em constante acontecimento, ela está em constante devir, ela está sempre interrogando a gente, é como se fosse um rio, como se fosse um igarapé, em que a água está passando. Então, aquela realidade do rio, o rio, ele é e não é mais, ele é e não é mais. Por quê? Porque está passando, está acontecendo. Né? Mesmo que eu queira tirar uma foto do rio, eu só vou tirar uma foto de uma parte do acontecimento do rio, não do rio inteiro. Porque eu só consegui pegar um frame, um pedaço. O rio ele está passando. Então, as questões ao mesmo tempo e a realidade estão passando. Certo? Ela tem uma dinâmica. Por isso que a gente diz que quando o momento que a gente questiona a realidade, essas questões elas já estão em nós. E a gente só questiona porque essas questões já estão na gente. Certo? É a arte que está na origem do homem. E por isso mesmo, todo homem é essencialmente artístico. Deixa eu só passar aqui. A arte, ela está na origem de todo homem. E todo humano, ele é essencialmente artístico. Desculpa, eu tinha esquecido de passar o slide. Mas aqui. Na medida em que a arte excede o homem, ela tem uma dimensão sagrada, uma dimensão divina. O sagrado, ele jamais está
ligado a qualquer tipo de religião ou ideologia institucionalizada. O sagrado, enquanto questão, está em todos os desdobramentos da vida, está na dinâmica de receber as questões, acolher essas questões e retribuir essas questões de forma criativa. É isso que nós, enquanto seres humanos, e a arte faz. Nós recebemos as questões da realidade que vem até nós, acolhemos essas questões enquanto a gente medita sobre elas, nos questiona e questiona essas questões e resolve determinada situação ou produz determinada obra de arte, retribuindo à realidade de forma criativa aquelas questões. Isso é o sagrado se dando em nós. Então, o sagrado, enquanto palavra e sentido ontológico, ele não está ligado a nenhuma instituição religiosa e nenhuma ideologia. Ele é um movimento dinâmico e infinito de receber, acolher e retribuir com criatividade as questões que nos chegam enquanto originárias, né? Questão de vida, questão de morte. E a arte é uma delas, certo? Muito bem. Os antigos já sabiam disso quando eles atribuíram as musas, né, as filhas de Mnemosyne, as filhas da memória, aí eu estou buscando aqui o mito grego, né, a fonte de toda a criação. Né? Evocar as musas, evocar a criação, não era apenas retórica, não era apenas uma técnica de construção do discurso, mas o rogo do homem, quando ele rogava as musas, era para que ele pudesse estar em estado de escuta, né? Escuta para que sentisse ultrapassar todo aquele mundo material e pudesse realmente se ligar ao seu sagrado. E por que ultrapassar? Ora, ok, o homem cria, né? A gente entende, o homem tem a condição de criar, ele cria qualquer coisa, mas a criatividade não está no homem. A criatividade é algo que vem a partir do momento em que o homem recebe o sagrado, recebe as suas questões originárias, a acolhe, as questiona e as retribui. Tá? Então é assim que nasce a criatividade, né? A criatividade, ela já está no homem sem ele saber, sem ele querer. Então não é ele que cria, mas ela já está no homem no momento em que ele faz esse movimento circular do sagrado, certo? A gente não pode pular a nossa própria sombra, a gente não pode ir contra a nossa própria, vamos dizer assim, essência, né? Mas então qual seria a dimensão sagrada da arte? Né? Qual difícil é perceber a dimensão sagrada da arte em uma época, a nossa, né, marcada por tão estreito subjetivismo, caracterizado por uma conversão das coisas às determinações do homem. Então, todas as coisas, e foi o que eu falei para vocês, todas as coisas do mundo, as coisas do real, hoje em dia, nesse mundo subjetivista, tecnicista, elas estão marcadas pelas nossas determinações, ou seja, pelo que a gente quer que aquelas coisas sejam e funcionem, e não pelo que aquelas coisas são de fato. Tá? Então, o homem hoje foi convertido em sujeito e todas as outras coisas em objeto. E o homem, convertido em sujeito, passa a determinar todas as coisas, até a própria arte. A arte começou a ser determinada pelo sujeito homem e não mais manifestada nele e por ele. Ou seja, a arte passou a ser objectualizada, virou objeto. E nós, seres humanos, podemos predicar o objeto. O que é predicar o objeto? Dar qualidade a esse objeto, analisar esse objeto, falar como esse objeto deve acontecer. Certo? Isso pode ocorrer com o que o Heidegger chamou no vídeo de coisa e principalmente de atributo, porque é da coisa que eu faço o atributo, certo? Mas a arte não tem como ser objectualizada, porque a arte excede o homem. É pela arte que o homem é feito, a gente já viu isso, né?
A arte é tratada como objeto de mercado hoje em dia, para negociadores de obra, que sobre elas apõem um preço, ou seja, precificam a arte. A arte também é vista pelos pseudo-artistas como um objeto da vaidade. E a mídia transformou a arte em objeto de peças publicitárias. E o pior de tudo, e o mais danoso de tudo, não raro ver críticos de arte e acadêmicos, e, no caso, críticos literários, no caso da nossa literatura, valendo-se de teorias já constituídas, teorias prévias, né, ao acontecer das próprias obras, a própria obra de arte, submetendo essas obras aos seus paradigmas. Minimizadas a condição de objetos, as artes são utilizadas como pretexto apenas para confirmar as teorias críticas que já partem os analistas. É o papel do crítico que se enche de paradigmas de teorias críticas, teorias da estética, teorias de todas as ciências do conhecimento, para ditar regras sobre a arte. E esquece que o papel do crítico literário, do acadêmico, do crítico de artes na verdade, dialogar com a arte por meio da manifestação de suas questões. Professora, como é que se faz isso? Vamos tentar colocar isso num exemplo mais material, para que fique um pouco mais tranquilo de se entender. No momento em que eu estou olhando um livro, tá? E eu tenho aqui Machado de Assis. Eu vou pegar Dom Casmurro, né? Um dos livros mais conhecidos de Machado de Assis, em que tem ali a história do Bentinho, né? Do Casmurro, que antes era Bentinho, foi chamado de Casmurro por viver, né, com aquela cara carrancuda, né? Um homem de poucas palavras, né? E começou a escrever uma história sobre Bentinho, Capitu e me falta agora o nome do outro. Mas enfim, tem um triângulo amoroso. Opa, vamos ver quem é que chegou aqui. Alguém quer entrar? Bom, enfim, mas vamos voltar para a nossa apresentação. E tem um triângulo amoroso, e no final, a gente não sabe, né, se Capitu traiu ou não Bentinho. Tá? Ela tem um filho, enfim, a gente não sabe se Capitu traiu ou não Bentinho. A história é essa. Vamos dizer que, né, para tentar entender como que eu faço um diálogo com a obra de arte e posso, a partir daí, fazer um exercício crítico, né? E perceber essas questões se manifestando. No momento em que eu estou lendo uma obra de arte, eu percebo no texto questões de uma realidade acontecendo, né, que foi construída ali pelo Machado de Assis. Ok, numa determinada época, também ok. Só que no momento em que eu leio o texto, muito provavelmente, se eu faço uma leitura cuidadosa, uma leitura de escuta, né, as questões que estão ali no texto, elas começam a fazer um movimento em que eu passo a questionar se aquilo ali realmente aconteceu. E se eu tivesse naquela situação da personagem principal, ou de todas as outras personagens, ou até do próprio narrador, eu iria atuar daquela mesma forma, eu iria fazer aquilo que aquele personagem estava fazendo. Quando eu vejo, eu já estou me questionando sobre a minha própria vida. Aquela obra de arte fez com que as suas questões que estavam ali impressas no texto literário começassem a me questionar enquanto sujeito, enquanto homem, enquanto humano. E a partir dali eu consigo me construir, porque se eu questiono a realidade, eu questiono a arte. Então eu passo a me entender. Se eu passo a me entender, eu passo a me construir enquanto ser humano. Esse é o poder da arte, esse é o poder da literatura, esse é o poder de qualquer obra de arte. Então, na verdade, o que a gente tem hoje em dia é muito falar sobre a obra e esquecer de falar com a obra, né? O Antônio Máximo, ele vai dizer
que nós precisamos, na verdade, nos mover na interpretação. Ele vai dizer o seguinte: a obra de arte, no entanto, pede a interpretação, em que inter é o mover-se por entre ou mover-se por dentro das questões que a arte está colocando em obra, ou seja, no exemplo que eu dei, aquelas questões que estão se manifestando e que estão me questionando. E pretium, né? Interpretação. Pretium vem de interpretação vem de pretium, que quer dizer um valor existencial. Então, interpretação, diferente de analisar, quer dizer mover-se por entre um valor existencial, no momento em que aquela obra manifesta suas questões. Tá? Devemos, portanto, interpretar uma obra de arte e não analisar. A tradição metafísica, infelizmente, né, que transforma o mundo, divide o mundo, né, em sujeito e objeto, ele analisa a obra de arte. Vamos ver aqui quem quer entrar. Então, a tradição metafísica, ela é um momento do pensamento europeu, eurocêntrico, o pensamento mais do que eurocêntrico, o pensamento ocidental, e, portanto, nós estamos inseridos nesse pensamento, é um momento em que, a partir, perto ali do iluminismo, né, o homem passa a se questionar por meio da razão e a se colocar frente a todas as outras coisas. Né? A gente tem o homem como centro, né, por meio da razão, a todas as outras coisas do universo. Então, o homem é o sujeito e o resto é o objeto. É o que a gente chama de período da tradição metafísica, da tradição da racionalidade, né, em que o homem passa a ver as coisas por meio da lógica, da razão, por meio da ciência, né, da técnica não ligada à tecne, ao fazer originário, mas a técnica ligada à praticidade, né, a técnica ligada ao fazer instrumental. Né? Então, esse mundo passa a ser dividido entre sujeito e objeto, e as obras de arte, que antes eram tidas como obras de pensamento, né, e faziam o homem pensar, passam a ser também analisadas. Tá? A arte, então, vai ter a sua origem no artista, o artista que vai produzir a arte. A análise da obra de arte, tipicamente do mundo subjetivista reinante até hoje em dia, vai se ancorar nos seguintes postulados, ou seja, nos seguintes paradigmas, tá? Extremamente arraigados, ligados nas teorias críticas, na estética e na crítica da arte. Então, para esse mundo, a arte ela vai ter a origem no artista. Vai ser o artista que vai produzir a arte. Ou mais, a obra vai ser a representação de algo que tem existência prévia a seu surgimento. Pode ser os sentimentos e as ideias do artista e os contextos históricos em que ela é produzida. Não mais o manifestar de questões. Nós não estamos dizendo aqui que o contexto em que a obra é produzida e as ideias do artista e os sentimentos do artista não estejam presentes numa obra de arte, mas eles não são a origem. Então, que fique muito bem claro, o mundo de hoje vê o artista, os sentimentos do artista, o contexto social, e esse contexto social até de uma forma cronológica como a origem da arte. Ela não é, eles não são. Eles estão presentes, mas não são origem. A origem da obra de arte são as questões que por ela manifestadas. Tá? Muito bem. Outra coisa, a obra, nesse mundo tecnicista, subjetivista, a obra ela passa a ser constituída de um conteúdo, né, que precisa de uma forma artística. E aí é o que eu tenho de diferencial estético. Então, a obra ela tem uma estética formal,
ela tem uma estética funcional. E a estética passa a ser vista como classificação e não mais como a condução do artista a perceber o ser daquela obra, como a gente viu na primeira aula do que é estética, né? A estética é a forma como o pensamento é conduzido a fim de interpretar determinada obra, né? Iniciou como a história do belo, né? A arte do belo, o estudo do belo, e depois, principalmente por meio do pensamento fenomenológico, né? A estética foi vista como o condutor, né? O que não acontece no mundo da representação. No mundo da representação, a estética passa a ser uma análise classificatória por meio da funcionalidade e da forma e do conteúdo da obra de arte. Tá? Muito bem. Mas agora, se eu dissesse para vocês que a gente pode... tem mais a última. A obra, ela passa a ser vista como ficção no sentido de fantasia, ou seja, no sentido de falso, o que é o contrário à realidade e o contrário à verdade. Então, muita gente diz, a literatura é a imitação da realidade, né? E aí veio aquela interpretação errônea de Mimesis enquanto imitação e não como reapresentação, recolocação de questões da realidade. E aí a obra de arte passa a ser vista como algo falso. Tá? Muito bem. Se a gente refutar tudo isso, se a gente for desconstruir tudo isso, a gente pode começar a reconstruir esses postulados pensando o seguinte: se o homem, por exemplo, fosse efetivamente, né, se o homem efetivamente produzisse obras de arte, ok. Isto não significa que ele seja a sua origem, ok? Por quê? Produzir nada mais é do que conduzir, ducere, mais a palavra adiante, pro. Então, produzir, producere. Quer dizer, conduzir adiante. Então, mesmo que o homem seja o produtor da obra de arte, ele não pode ser a sua origem, porque o homem, o humano, ele apenas conduz adiante as questões da arte. Ele é um producere, né? Certo? Então, isso já é uma questão para que a gente possa entender a arte não como a originária do homem, mas como a origem do homem. Né? Não mais como um produto no sentido de objeto, né? Utilitário, um artefato, mas como um produto no sentido de ter sido conduzida pelo artista. Tá? Muito bem. O que vige, o que vigora na arte, nada mais é do que as questões, o ser da arte, né? E que estão ali essencialmente quietas, silenciosas, porque essas questões elas não cabem em conceito nem em representações. E é somente a partir da ação originária das questões que se dá a ver no momento em que o artista se doa ao sagrado, ao silêncio, e faz aquele movimento de receber, acolher e retribuir criativamente, é que a obra de arte surge. Então, é a ação originária dessas próprias questões que faz com que a obra de arte surja. O ser humano, o artista, ele é apenas o condutor, o producere, quem conduz adiante essas questões, né? Por isso mesmo, a arte ela não pode ser cópia dos sentimentos e ideias do artista. Tampouco pode ser cópia dos contextos históricos e sociais, né? Muito embora tudo isso, sentimentos e ideias, contextos históricos e sociais estejam presentes nas obras, esses não se resumem a isso. As obras não se resumem somente as obras não se resumem somente a contextos históricos e sociais e as ideias e sentimentos dos artistas.
As obras são o manifestar das questões, tá? A arte, ela também não é uma cópia de um fundamento prévio, né? Mas, na verdade, a arte é o fundar, que vem desde a ação originária da realidade, do qual o próprio homem provém. Só um momentinho, gente. Só um momentinho. Desculpa. Vida real, tem jogo do Repá hoje, né? Muitos fogos, e aí os cachorrinhos ficam muito assustados, coitadinhos. Bom, então, gente, a arte, ela não pode ser, né, fundamento de nada, enquanto cópia dos sentimentos do artista. Pelo contrário, a gente já viu que a arte é o fundar, que vem da ação originária de uma realidade, tá? E que está se dando a ver pelo artista e no artista. Heidegger, ele vai, em um determinado momento... Vocês estão me ouvindo, gente? Só um momentinho. Sim, professora. Sim, professora. Tá bom, ok. Heidegger vai, em determinado momento, nesse livro, né, como a gente viu aí no vídeo, vai dialogar com esse poeta alemão, Friedrich Hölderlin, né? E o Hölderlin, ele tem essa frase, é um poema dele, que tem essa frase, esse verso, várias vezes retomado, né? É o título do poema e ele retoma essa frase, esse verso em vários momentos. Poeticamente, o homem habita essa terra. Mas assim, o homem habita essa terra, quando eu falo poeticamente, o homem habita essa terra, fazendo poesia no sentido de falar por meio de poemas, de escrever poemas, né, de agir enquanto poema? Não. Poeticamente, está no sentido aí de poieses, né? No sentido de ação originária, criadora, que está na arte e que está no homem, tá? Então, o homem é a doação da poiesis, é a doação da ação originária criadora, ou seja, doação da própria arte. A obra de arte, ela não é constituída de forma e conteúdo, modernamente entendidos, né, como forma e conteúdo. Eles são algo que se diz apenas sobre a arte, a forma, o conteúdo, a periodização, de quem ela, como ela foi, por quem ela foi escrita, o contexto histórico e social por quem ela foi escrita, apenas falam sobre ela, né? É aquela frase que eu falei no final. A minha ideia sobre o universo é apenas a minha ideia sobre o universo, mas não é o universo. Então, a forma, o conteúdo, o contexto histórico, o contexto social, é apenas um atributo da arte, tá? Mas não é a arte, certo? A arte, não é uma matéria a qual se emprestam apenas uma forma artística, visão que vai reduzir aí a arte apenas a uma condição formal, né? A uma condição de objeto qualquer, né? Então, a arte, ela é, na verdade, o acontecer dessa verdade em sentido manifestativo, tá? Dando-se a ver enquanto fenômeno nas obras. A arte é o acontecer da verdade. A verdade que fala, não é essa verdade que a gente chama de verdade judicativa, aquela verdade que quer imprimir juízo de valor do mundo moderno, mas é uma verdade pensada ontologicamente também como uma questão, do jeito que a arte é pensada, como uma questão. Então, na verdade, essa verdade, ela se chama aléthia, é quando as questões aparecem de forma verdadeira. Tá? Não é o contrário do falso. Então, a arte nada mais é do que acontecer dessa verdade. É a verdade em sentido manifestativo. O próprio Martin Heidegger, em A Origem da Obra de Arte, vai dizer, né, define a arte como o pôr em obra da verdade, né? E vai dizer também que a arte é ficção.
Por quê? Porque a arte é fictio, fingere. Só um momento, gente. Só um momentinho. Oi? Tá. Obrigada, meu amor. Tá ótimo. Desculpa, gente, mais uma vez. Então, a arte, ela é ficção, né? Ficção no sentido de fictio, fingere. Fingere quer dizer modelar a terra, né? Logo, interpretar o real. Quando eu modelo a terra, eu interpreto o real, a realidade, o ser das coisas, né? Então, a arte, a gente tem que perceber, e aqui foi o final do texto do Antônio Máximo, que está chamado Arte, é um ensaio, né? Que está ali no livro Convite ao Pensar, postado na plataforma de vocês, tá? Nesse momento aqui eu vou finalizar só a apresentação para que a gente possa realmente conversar um pouquinho nesses 20 minutos que nos restam, a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão da arte, o que foi apresentado agora, tá? Eu vou pedir 2 minutinhos, que eu vou pegar um pouco d'água, é o tempo que vocês também podem pegar um pouco d'água. A gente só fica quietinho aqui rapidinho, eu já volto para a gente conversar, tá? E aí eu quero ouvir de vocês. Eu já falei bastante, então quero que vocês coloquem aí as questões que se manifestaram em vocês no momento dessa aula, ok? Um minutinho só. Olá, gente, voltei. Vamos lá? E aí? Quem quer levantar a mão? Quem quer começar a falar o que achou? Essa apresentação já está na plataforma, tá? Foi colocada lá. E como eu falei, essa aula também, assim que eu terminar aqui o nosso encontro, eu faço o processo de subir essa aula no YouTube e eu coloco o link da aula para vocês na plataforma e também coloco no WhatsApp, tá? Mas vamos lá? O que vocês acharam dessa questão de perceber, de ver a obra de arte não mais como um atributo, um objeto, mas enquanto a origem que nos faz humano, né? Queria ouvir de vocês um pouquinho. O que vocês acharam disso tudo aí? Pode falar. Boa noite, professora. Professora, eu vou fazer uma pontuação aqui no início do vídeo, que eu fiz uma anotação aqui de uma citação que eu considerei interessante, né? A respeito da interpretação de Heidegger sobre o mundo da técnica e da ciência, que separa o sujeito do ser, né? Da essência do ser. E eu até coloquei aqui que no mundo moderno as pessoas estão presas ao objeto, né? Parece que é importante se mostrar que está sempre feliz para a sociedade. Então, hoje em dia é muito comum, através das mídias sociais, as pessoas se mostrarem, o objeto que é mostrado é aquilo que parece que vai agradar aos olhos de quem vê, ao interpretante, né? Ao espectador, ou seja, é muito difícil a gente ver postagem na mídia de pessoas que estão passando por dificuldade, ou que ela está demonstrando uma coisa ruim na casa dela, um contratempo com seu esposo, com a sua família. Não, muitas vezes o que a gente posta
são coisas até antigas, você está no momento atual e você está postando fotos de uma viagem que você fez, uma alegria que você teve. Parece que a sociedade moderna, ela sente necessidade de se mostrar, de mostrar o objeto, o que você representa nessa sociedade, o que você tem, quais os valores financeiros que você quer apresentar, né? Não é a essência do ser, que é o que eu acho o que eu penso aqui que o autor está defendendo, né? Eu gostei muito do conceito quando você apresentou aí sobre a questão da coisa, do apetrecho e da obra de arte. E ficou muito bem explicitado aí na sua explanação quando você coloca lá aquela foto daquela pedra, porque a pedra ela vai existir independente do meu querer, do seu querer, do nosso querer, né? E de repente aquela pedra ela pode se tornar um objeto de arte, uma obra de arte. Ou seja, a visão que eu vou ter daquela pedra, que era uma coisa, ela passa a ter uma visão interpretativa, e aí eu vou colocar nessa minha interpretação o meu sentimento. Como é que eu analisei, como é que eu interpretei isso aí, né? Uma cadeira é só uma cadeira, por isso que ela está no meio do caminho, né? Ela é um apetrecho. Mas se o artista conseguir desenhar essa cadeira, fazer dessa cadeira um quadro de arte, como foi a questão do Van Gogh com a questão das botas, ela vai ter uma outra denotação interpretativa, né? Ela vai ter um outro viés, ela vai ter um outro olhar e até talvez um olhar mais valioso daquilo que aquele objeto pode representar na realidade em que ele está, ou seja, na nossa contemporaneidade. Achei muito interessante todo esse contexto que você apresentou, inclusive queria até te parabenizar, porque você fala com a calma, a gente vai conseguindo adentrar no texto, como se a gente estivesse fazendo a leitura daquele texto, então a tua calma, assim, a forma de colocar as palavras no momento certo, nos ajuda muito a entender melhor esses textos que, como você mesmo disse, os textos literários, eles não são, assim, tão fáceis de compreensão, mas o fato da gente se colocar, né, com a nossa sensibilidade de leitor, né, tentando entender, interpretar, porque a língua portuguesa ela não é uma linguagem fácil, né? Para ser um falante mesmo da língua portuguesa, não é tão fácil assim. Entender a nossa literatura, que é riquíssima e que nós não tivemos essa oportunidade de ter esse hábito no nosso ensino médio, ela pode até está sendo uma dificuldade para nós nesse momento, mas ela é tão interessante esse objeto de pesquisa que a gente, junto com vocês, que são nossos professores, aí eu me refiro a você, a gente entra nesse mundo da leitura, nessa coisa bonita, e a gente vai nesse viés. E achei muito bacana essa interpretação hoje, esse vídeo todo, muito bacana. Que bom, que bom. Agradeço. Como é teu nome mesmo? Lindau. Oi? Lindau. 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 É porque aqui na tela aparece de uma outra forma, né? Eu identifiquei no meu computador de trabalho, mas é Lindau. Tá, muito bem. Eu vou já responder você com uma resposta que eu vou dar à Kátia, né? E que tem tudo a ver com o que você falou. A Kátia pergunta, né, aqui no nosso chat. A arte, em sua verdade, seria a profundeza dos sentimentos que conseguimos captar nas obras. Estou certa? Eu só trocaria a palavra sentimentos, Kátia, porque os sentimentos, eles vêm com essa coisa muito do subjetivismo, né? De como eu... tem a questão das sensações, né? Eu só trocaria a palavra sentimentos pela palavra percepção, né? Então, são as percepções da manifestação da origem da obra, do ser da obra, do que essa obra realmente está se dando a ver para a gente, né? E o que a Lindalva falou, então, casa muito bem com isso, porque é isso que a gente tenta perceber com a perspectiva fenomenológica do Heidegger, né? A gente vive realmente num mundo que a gente chama de mundo moderno, né? E alguns já chamam de mundo pós-moderno, né? Com uma preocupação, né? Uma ocupação anterior, uma pré-ocupação, né? De aparência e não mais de essência, né? Então, é muito mais importante a aparência, o ter, do que o ser. Por isso que o Heidegger diz que ele faz essa diferença entre o mundo da técnica, né, que é esse mundo tecnicista,
em que as coisas elas são objetos e podem ser pelo sujeito predicadas, né? E o mundo do ser, que é o mundo das questões, né? Que além da essência tem também a questão da imanência e da transcendência, além da essência. Tá? E é só assim, voltando para o ser, para se interrogar enquanto seres humanos e a partir daí podermos dialogar com todas as outras coisas do universo, da realidade, que ele chama, um conceito emprestado dos filósofos gregos de physis. Physis, na verdade, foi traduzida como natureza, mas ela não comporta somente a questão da natureza como a gente enxerga a natureza, né? Os pássaros, os rios, as cidades, né? Não. Na verdade, physis é a eterna natividade da vida. Como é isso, professora? É a questão do rio que eu falei, né? O rio é e não é mais, ele está sempre nascendo, né? A vida, ela é como se fosse um farol, né? Um farol de praia. Imagine um farol de praia quando acende e aí ele fica rodando assim, ó, procurando as coisas. Então, ele ilumina uma parte enquanto ele escurece a outra. Ele ilumina uma parte enquanto ele escurece a outra. Esse movimento infinito de iluminação e treva, iluminação e morte, vida e morte, é o movimento da física, da natividade das coisas, né? Então, como a gente não enxerga mais isso, a gente apenas enxerga o mundo pela sua funcionalidade, pelo seu valor utilitário, as coisas e a arte, até o próprio ser humano hoje em dia, né, não tem mais, se perdeu do ser, se perdeu da sua essência, se perdeu das suas questões, né? E, claro, perdeu a questão da arte que estava sempre nele, habitando já nele, né? E que por isso ele se faz humano, né? A gente só se faz humano por meio da arte. Por quê? O que é a arte? Ação originária de criação. E nós, no momento em que a gente acorda, a gente está fazendo arte. Porque no momento em que a gente acorda, a vida acontece, o mundo acontece. É claro que quando a gente está dormindo também, mas a gente não está, né, percebendo, está dormindo. Mas quando a gente acorda, né, a realidade, ela se dá a ver para a gente. A gente abre os nossos olhos, e a gente está tão acostumado a isso que a gente não percebe. Mas a gente abre os nossos olhos e a realidade está ali se fazendo. E a gente se fazendo também realidade. Por isso que o Heidegger diz que a obra, a arte, é a origem do homem e o homem é a origem da arte. Não tem como cortar, né, entre sujeito e objeto, né? Então, esse é o grande ensinamento. E é a partir daí que nós, principalmente nós que somos pesquisadores da linguagem, né, trabalhamos com a linguagem, somos professores, né, devemos perceber a arte. A Lindalva falou assim, nossa língua portuguesa é muito difícil. Todas as línguas são, sabe? Obrigada, Kátia. Eu agradeço a vocês. Isso é um retorno bem legal. Assim. Que bom que, pelas minhas falas, vocês estão conseguindo compreender o conteúdo. Então, assim, nós já temos a linguagem. Percebe isso? A gente já tem a linguagem. A gente não tem a língua. A língua a gente vai construir. O neném, quando nasce, não sabe nada. Ele abriu os olhinhos dele na maternidade. Ou em casa, onde ele nasceu. Abriu os olhinhos dele. Ele já tem a linguagem. Ele já consegue abrir os olhos dele e a primeira coisa que ele vê vai ser a mãe dele, né? Acabou de nascer da mãezinha dele. A primeira coisa que ele vai ver é a mãezinha dele. Ali, ele já reconhece sendo fruto daquele outro ser. O que ele vai construindo com a ajuda do outro ser humano, de todos os outros seres humanos? E o primeiro ser humano que vai ajudá-lo é a mãe. O que ele vai construindo? A língua.
A linguagem a gente já tem. Por quê? Porque nós somos doação da linguagem. E só porque somos doação da linguagem, só porque somos doação da arte, só porque somos doação do tempo, só porque somos doação da vida, doação da morte, doação do amor. Não estou falando desse amor carnal, estou falando do amor de Eros. O amor, até o amor próprio, esse amor que faz com que a gente cuide de uns dos outros, da gente mesmo, o amor. É só por isso. Nós somos doação de todas essas questões. É que nós nos fazemos enquanto seres humanos. Vamos nos construindo, entendendo a realidade, dialogando com a realidade. É que nós estamos tão acostumados a funcionar que fica até difícil, muitas vezes, a gente até pode compreender isso que eu estou falando, mas às vezes fica difícil perceber. E tem que ser um trabalho de desconstrução de todo um arcabouço teórico, epistemológico que foi incultado na nossa cabeça por meio dos anos aí, né, de construção da sociedade e do mundo, né? Mas o mesmo poeta, Alberto Caeiro, né, ele tem um texto lindo que é O Guardador de Rebanhos, né? Heterônimo de Fernando Pessoa. E ele vai dizer que para que a gente possa voltar a nos entender e a voltar ao nosso ser enquanto seres humanos, fazer com que a gente entenda, fazendo parte desse universo que é a realidade, que é o mundo, a gente precisa raspar as tintas que nos pintaram o pensamento, 2000 anos de tradição metafísica que a gente foi construído. Você falando aí, eu fico imaginando aqui que a gente tem que desconstruir o conceito que a gente tinha sobre arte, né? Porque eu achei muito interessante. Tudo que você colocou agora, ela está de acordo com o que você apresentou no slide, que Antônio Máximo vai dizer que não existe homem sem arte. Que no momento em que a gente se questiona, né, no momento em que a gente já estamos fazendo arte esse questionamento, porque aí eu fico aqui pensando que o questionamento, ele nos instiga a fazer algo diferente, né? Quando a gente se questiona é porque a gente não está totalmente de acordo com aquilo que está acontecendo na nossa realidade. Então, isso quer dizer que tem que haver uma transformação naquilo que eu penso e da forma como eu estou agindo no meio em que eu estou inserido. Isso é fazer arte, porque a realidade está em constante movimento, como você colocou o exemplo aí do Rio. E tem até um ditado que as pessoas costumam de dizer que a gente nunca banha nas águas do mesmo rio, né? Por quê? Porque aquela água vai passar. Então, é igual a foto. Num determinado momento, eu até tiro a foto do rio, mas eu não consigo captar toda a extensão daquela natureza, daquela água que já passou. E é isso, o questionamento ele faz parte da vida do ser humano. Então, eu agora concordo que não existe homem sem arte. Eu não tinha esse conceito, né, disso aí. Então, é questão de desconstruir muita coisa que a gente pensava que estava aprendendo corretamente e que hoje a gente percebe que a gente tem uma outra concepção, um outro aprendizado a respeito de como a arte se apresenta para o sujeito, e quem é o sujeito, quem é o objeto e o que é essa arte. Deixa eu só te falar uma coisa interessante que você falou, né? A gente se questiona porque a gente não está de acordo, né? É interessante isso, pensar. Só que a gente pensa, quando a gente fala assim, de acordo, não tem um sentido de negação? Eu não estou de acordo, eu não concordo, no sentido de negação. Mas e se a gente trabalhar essa palavra, raspar as tintas com que pintaram essa palavra e trazer ela para um sentido originário? Não estou dizendo que o de acordo no sentido negativo não existe, ele existe. Mas para entender essa questão do questionar, eu queria trabalhar com outro sentido da palavra, da expressão de acordo, que é: eu não estou acordado, eu não estou vibrando na mesma dimensão, eu não entrei num acordo, aquilo não foi manifestado em mim e por isso não me acordou, ou seja, não me despertou, não me convocou. Por isso eu me questiono.
Então, quando a gente começa a desvencilhar as palavras e perceber que uma palavra ela tem o sentido conotativo e milhões de possibilidades de acontecer, que a gente vai chamar de denotação, a gente percebe que a gente pode entender as coisas de várias possibilidades. E não estou dizendo relativização, eu estou dizendo que a arte, e principalmente a arte, as questões, elas podem se manifestar na gente de outras maneiras, de diferentes maneiras. E a gente vai atrás da manifestação da verdade daquela arte, do sentido daquela arte. Por isso, a gente não pode, a gente não deve, não gosto dessa palavra poder, a gente não deve pensar a arte enquanto um conceito representativo, mas enquanto uma questão que se manifesta. Porque um conceito ele é fechado. Eu tenho um conceito do que é arte, ele é fechado. Eu não consigo mais furar ele. Já tem ali, já está pré-estabelecido. O problema também, 2 mais 2, 4. Não consigo furar esse problema, já está ali. A questão, ela te questiona. Ela se manifesta. Então, arte, vida, morte, tempo, amor, mistério, sagrado, espaço, são o quê? Questões que se manifestam na gente. Por isso chamadas de questões originárias do ser humano. Porque todo ser humano, todo e qualquer ser humano, tem essas questões dentro dele. E é por essas questões que se faz ser humano. Agora, cada um de nós, seres humanos, vamos nos relacionar com essa questão, ou seja, essas questões vão se manifestar para a gente de uma forma própria. Por isso a gente constrói a nossa humanidade. Isso é uma questão que o Heidegger coloca como uma questão ontológica do ser. Foi por aí que ele começou a perceber que a gente estava virando muito tecnicista e precisava ir mais para a questão do ser. Um exemplo, todos nós aqui, né, somos 20. O que que nos faz, o que que nos dá a nossa identidade? A questão da identidade e da diferença é a questão ontológica do ser humano. Quando a gente faz o movimento de volta para o ser, né? Não mais de afastamento do que a gente é. O que que faz com que nós, os 20 aqui, tenhamos uma identidade? Nós somos humanos, da raça humana, certo? Perfeito. Nossa identidade. Qual é a nossa diferença? É que eu, a Lausiane, é isso? A Kátia, a Beatriz, a Renata, o João Vitor, a Vanusa, cada um de nós, todos que estão aqui, nós vamos construir, habitar poeticamente este mundo de uma forma diferente. Então a gente tem a identidade, somos da raça humana, seres humanos, e vamos construir a nossa humanidade de uma forma diferente. Por quê? Porque as questões vão se manifestar na gente de uma forma diferente. E o exemplo mais fácil disso é se eu sair aqui perguntando para vocês, para cada um de vocês, o tema da aula de hoje. Eliane, o que é arte? Lausiane, o que é arte? Renata, o que é arte? Milena, o que é arte? Beatriz, o que é arte? Thaís, o que é arte? Vanusa, o que é arte? João Vitor, o que é arte? O que é a morte? O que é o tempo? Tomás de Aquino tem uma... São Tomás de Aquino, Thaís? Santo Agostinho. Tem uma frase maravilhosa que ele diz assim mesmo. Se me perguntarem sobre o tempo, eu já... Não. Eu tenho uma noção de um tempo. Eu tenho noção de tempo. Mas uma coisa assim, tá? Eu tenho a noção do tempo. Mas se me perguntarem sobre o tempo, eu já não sei mais o que é o tempo. Então é assim. Então, essas coisas todas são questões. Por isso que é bonito. Por isso que nós, seres humanos, devemos habitar esse mundo poeticamente, ou seja, a partir das nossas ações originárias.
de como elas se manifestam na gente. E a arte é uma das ações originárias, gente. É porque a gente vive muito materialista, muito cartesiano, certo? Ok? Quem mais quer falar? Fale agora, o cálice para sempre. Né? Para a gente finalizar a aula aqui, ó, 9 horas. E aí eu preciso dar uns avisos a vocês. Mais alguém? Então eu vou falar, tá? Bom, eu tô adiantando muito a disciplina. E quando eu falei para vocês, eu disse, já vai fechar na semana que vem, não sei o quê. Não, não é assim, né? Deixa eu só ver aqui, a gente vai finalizar no dia, vamos lá, aqui, rapidinho. No dia 13, gente. No dia 16, a terceira avaliação. Não, então tá certo assim, eu não estou perdida muito não. Então pronto, vamos ver aqui quando é dia 13. Ok, nós estamos no dia 10, tá? Dia 12, nós temos a nossa última aula, tá? E a gente vai falar sobre a literatura. É o terceiro tripé da nossa disciplina, né? O que é estética literária. Então a gente tem a questão da estética, que a gente já viu na primeira aula, a questão da arte, que a gente está vendo agora, e sexta-feira a questão da literatura, tá? A arte literária. Esse tripé finaliza a nossa disciplina, né? E a partir disso, e depois disso, vocês irão fazer uma avaliação, que eu vou colocar no sábado, e que vocês terão até quarta-feira, às 23h59, né? Tô que nem o Papai Papudo, eu sou antiga, né? do Bozo ainda, do SBT, 5h59, né, que ele falava. O povo que é mais novo não lembra do Papai Papudo, só eu que lembro. Era um programa Eu lembro do Bozo, esse papai aí, não lembro, não. é um programa besta que tinha no SBT do Bozo. Tinha o Papai Papudo. Mas enfim, besteira, foi só para fazer uma analogia. Então, vocês vão ter até quarta-feira, às 23h59, para entregar a avaliação de vocês, tá? E a avaliação vai falar sobre o que nós vimos aqui: estética, arte e literatura. Principalmente da arte literária, né? Não fiquem com medo, porque tudo que a gente viu aqui vai estar na nossa avaliação e a gente vai fazer uma avaliação em cima desse conteúdo de uma forma muito tranquila e de uma forma de consulta, tá? Em que vocês vão ter tempo para fazer. Por isso mesmo, eu decidi que eu gostaria que essa prova fosse individual. Por quê? Muitos já me pediram, tá? Mas a gente está tratando de questões do ser humano. Cada questão, como eu falei para vocês, vai se manifestar de uma forma diferente na hora da escrita de vocês, tá? Então eu quero que vocês, e eu já vi muitos dos trabalhos de vocês, e está muito interessante com o fichamento, e eu quero que vocês façam isso. Eu vou fazer algumas perguntas do conteúdo que a gente viu, então vocês têm aí um arcabouço de coisas, né? Vídeo, texto, tudo isso, aula, slide. Eu vou fazer umas perguntas e vocês, a partir do que vocês entenderam sobre essas questões, claro que vão dialogar com os textos, vão poder colocar as citações, colocando a citação bonitinho, referência, tudo, aqui sobre isso, 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 não, eu concordo assim, assim. Mas vocês vão produzir uma resposta a partir de como essa questão se manifestou em vocês, tá? Não, Sherlane, por favor, não, tá? Não vou deixar. Vocês já estão bem grandinhos para ser em dupla, né? Individual. Por quê? Eu não consigo saber
se isso realmente ficou em vocês, se vocês conseguiram se dialogar com essa disciplina, se eu permitir que seja em dupla, tá? Vocês podem conversar, dialogar, bater papo, dialogar, mas cada um vai fazer a sua provinha, tá? E cuidado com as cópias, porque eu percebo cópia. E aí, quando eu percebo cópia, eu nem corrijo, tá? Quando começa, às vezes, tem gente que ainda faz assim, começa do mesmo jeitinho. Não tem nem o trabalho de modificar. Então, assim, não é para mim, é para vocês, tá? Então, cuidado com as cópias. Construir conhecimento em diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui, é uma coisa. Agora, a escrita, ela é de vocês, tá? Ela tem que ter autoria, Certinho. tá? A minha pergunta é, essa Vai ser prova... ótimo. Desculpa. Pode falar, amor. A minha pergunta é, essa avaliação, professora, ela vai se dar no campo, no polo nosso, ou ela vai ser aqui na plataforma? Aqui na aula individualizada? Não, ela vai ser presencial, não. Ela vai ser na plataforma, tá? Eu vou postar na plataforma no sábado. Vocês vão ter ela para fazer em casa. Vocês vão fazer e depois vocês vão colocar na plataforma como vocês fizeram o fichamento, tá? Muito bonitinho. Não tem problemas para interpretar. Ué, é só se deixar levar pela arte. Eu quero saber como é. A gente vai conduzindo aos poucos. E outra coisa, eu não vou abandonar vocês, tá? Tem dúvida? Me manda dúvida. Me manda dúvida. Se for mandar no grupo, porque é uma dúvida geral, eu acho até interessante, manda, mas me marca, né? Marca o meu arrobinha lá, tá? Que aí vai aparecer para mim, né? E aí eu respondo, tá bom? Respondo num período de gente decente, tá, gente? Madrugada, por favor. Estamos todo mundo dormindo, né? Ou se divertindo, tá? Mas põe lá a questão que eu vou responder. Vamos dialogando. Professora, o que a senhora acha? A senhora acha assim, Professor, assim? Pode falar. oi, boa noite, é a Shirley. Oi, Shirley. Ai, eu já começo a aula reclamando. Nervosa, nervosa. Eu não consegui entender a matéria, vou ser sincera. Fui eu que entrei em contato com você pelo WhatsApp, que minha mãe se acidentou e minha cabeça não tá boa. Sim. Eu li o texto e eu sou boa em interpretação e eu não consegui desenvolver o fichamento. Tá. Eu não consegui compreender o texto muito técnico, muito complexo. Não sei se é porque eu não estou com a cabeça boa e eu não consegui desenvolver. Okay. Eu não ia copiar e colar de lugar nenhum para poder fazer. Então, eu resolvi ser sincera, eu não consegui. Tá. Eu ainda estou com roupa do trabalho, eu saí do trabalho, passei lá na minha mãe, fiquei um tempo. Eu falo com choro engasgado, porque eu ainda estou um pouco abatida com a situação. E aí eu não consegui fazer. E eu estou tentando fixar a atenção na sua explicação e não vai muito, sabe? E eu dei aula de arte por 6 anos. Então, assim, eu entendo, mas eu não estou conseguindo pegar essa parte dessa teoria, dessa disciplina. Não sei se é porque minha cabeça não está legal. Tá. Eu estou com medo? Não fique com medo, né? Primeiramente, assim, toda a minha energia positiva aí para o que aconteceu com a sua mãe, que ela se restabeleça, né, o mais rápido possível, né? E em nome de Jesus, de Deus, do nosso sagrado, isso vai acontecer. Fique calma, eu super entendo o que está acontecendo, né? Nós somos seres humanos e por isso mesmo, né, a gente precisa conversar uns com os outros e nos apoiarmos, tá? Fala comigo no privado, você vai ter um tempo hábil para fazer isso, tá? Vai lendo agora, não se preocupa em entregar esse material agora para mim. Se preocupa em primeiro dar uma relaxada, ir tranquila, assistir às aulas, tá? As aulas vão estar gravadas, as coisas vão estar aqui. Fala comigo no privado que a gente, no seu caso, a gente vai... eu vou te dar um prazo maior,
né? Não tem porquê jamais prejudicar você numa situação dessa. E nenhum aluno aqui, tá, gente? Nenhum aluno, tá? Muito obrigada. Então, fique tranquila, acalme seu coração. Hoje eu acho que já deu, né? Já tem muita coisinha na sua cabecinha, né? Desligue o computador, vá relaxar, vá fazer uma oração, tome um banho, coma alguma coisa, né? E a gente vai organizar tudo isso, tá? Tá bom, meu amor? Fique com Agradeço Deus. demais. Fique Eu não consegui, eu li, eu reli, eu falei assim, gente, minha cabeça não tá assimilando as coisas. Aí o texto é mais complexo. E aí eu falei assim, não dou conta de parar e focar nisso aqui, sabe? E aí eu não consegui fazer. Isso Eu li, eu você fiquei tá tendo esse problema com as outras disciplinas também? E aí Não, porque na verdade isso aconteceu agora, há Tá. poucos dias, e a gente já tinha feito as disciplinas. A gente teve aula com a professora Josane, mas ela não chegou a passar a atividade. Tá. E aí, só essa agora que a gente tem para entregar, né? As outras todas já foram que entregues. bom. Não, porque senão eu ia falar para você conversar também com as outras professoras. Não, por enquanto, mas eu acredito que ela vai passar, mas vai dar tudo certo. Tá, vai dar sim, tá? Então, fala comigo e por hoje tá tudo certo, tá? Vai Muito descansar, obrigada. tá? A todos vocês, gente, assim, isso, né? Tem horas que a gente realmente não tá com cabeça. Acontece alguma coisa que nos tira do prumo, né? Principalmente com relação às pessoas que são caras para a gente, a nossa família, a nossa própria saúde, né? A saúde de quem a gente ama. Então, tá tranquilo, tá? Mas, assim, é muito isso. Eu acho que agora o nosso papel aqui nesse momento é emanar boas energias, tanto para a Shirley quanto para a mãe, para a família dela, para que, né, as coisas se assentem e que ela receba isso de coração e que tudo vai dar certo, né? A energia ela é poderosa. Né? Sim, eu A acredito nossa nisso. energia, que é a nossa oração, ela seja de qual religião for, ela é poderosa. Né? Então, tá tudo certo comigo, tá? E vocês Agradeço. também, de nada, meu bem, não precisa nem agradecer, tá? E com relação à nossa disciplina é isso, conversem comigo, tá? Quem não entendeu, a gente volta, fala tudo direitinho em outro momento. Por isso que eu digo, a questionamento de vocês ela é interessante, tá, gente? Muito interessante. Então eu preciso, porque a gente vai desmistificando, vai esclarecendo o conteúdo e as coisas vão ficando mais claras, a gente vai conseguindo fazer, tá? As coisas. Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? E assim, não pensem que vocês vão ter uma resposta pronta para o que eu quero que vocês respondam. Não é isso que eu vou aferir. Não é isso que eu vou levar em consideração. O que eu vou levar em consideração é esse processo de vocês, em como aquilo se deu, que essas 3 questões da disciplina se deram em vocês. Como foi que vocês entenderam isso? Né? Como é que vocês dialogaram com isso? E eu sei que isso tem um processo de absorção. Né? Então façam com calma, vocês vão ter tempo de leitura. Né? Vai dar tudo certo. Tá bom? Por hoje é isso. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Tá? Boa noite. Uma das, vamos dizer assim, dos fundamentos da aprendizagem é uma noite reparadora de sono, uma boa alimentação, e quando for sentar para estudar, realmente focar naquilo. Mas quando terminar, que a mente não está mais pegando, não adianta forçar. E aí você precisa descansar a mente. E como é que se descansa a mente? Não é ficando na rede social. É realmente sem nada na mente. Só com teus pensamentos aqui. Tá? Isso é uma boa questão, tanto para descansar a mente quanto para fixar conteúdo. Tá? Beijo a todos. Shirley, axé para você. Muito obrigada. Muitas. Amém. Recebo tudo. Amém. Axé, assim seja. Muita luz, muitas energias boas, né? E que tudo vai dar certo.
Tá bom? Amém, amém. Beijos, beijos a todos. noite. Boa noite. Vou finalizar a gravação, tá? Tá. Abraço, Sheila. Vai dar tudo certo. Muito obrigada.